Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje, segunda-feira, 20 de maio de 2024, o nosso devocional diário está em Romanos, capítulo de número 5. Paulo vai falar sobre a justificação pela fé. Ele diz no versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é sabermos que fomos justificados em Cristo. A doutrina da justificação é extremamente importante que nós a conheçamos. Através dela que nós temos uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Paulo ele vai argumentar em vários pontos aqui. É interessante se você acompanhar comigo aí na leitura. Ele vai dizer no versículo 6 que quando ainda éramos fracos, no versículo 8 ele diz quando ainda éramos pecadores, e no versículo 10 ele diz quando éramos inimigos de Deus. Sim, quando éramos fracos, pecadores, inimigos de Deus, ele vai argumentar e dizer de maneira especial no versículo 6, Cristo morreu pelos ímpios. No versículo de 8, Cristo morreu em nosso favor. E no versículo número 10, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho. Agora nós somos salvos, porque Jesus tomou o nosso lugar. Aqui é um termo jurídico, um termo forense, aonde nós vamos ver que Deus, ele através de Jesus, ele nos livra do tribunal. Nós estamos no tribunal, estamos condenados à morte, nada poderia nos livrar, a não ser que alguém pagasse a nossa dívida, que era impagável, uma dívida imensurável, a dívida que nós tínhamos, e Cristo tomou o nosso lugar. E por que nós tínhamos essa dívida? Essa dívida já nasce conosco, diz o versículo de número 12, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Diz o versículo 15, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, ou seja, e lá no versículo 18, assim como por uma só transgressão resultou a condenação de todos os homens. O que está dizendo aqui? Está dizendo que porque Adão pecou, nós também herdamos esse pecado dele. E como isso acontece? Adão foi o primeiro ser humano, ele era o representante maior de todos nós. Tudo que Adão fizesse nós herdaríamos, afinal todos nós somos descendentes dele. Nós temos Adão como nosso ascendente primordial e isso nos traz tudo aquilo que veio dele. Nós temos o sangue dele, podemos dizer assim, e temos também, infelizmente, a raiz da corrupção já nascida conosco. Mas assim como o pecado entrou, nós vamos ver que ele também saiu por causa de um homem. Diz aqui o versículo de número 15, agora a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. E ele diz, aqui no versículo de número 18, ele já tinha dito que a transgressão de um resultou na condenação de todos, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vidas a todos os homens. Pela desobediência, diz o versículo 19, de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Ou seja, através de Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Quem são esses muitos? Aqueles que foram escolhidos por ele para poderem fazer parte de sua família. Você faz parte desses escolhidos? Você já ouve essa palavra arde em seu coração? Entregue-se a ele. E se você já é o entregue a ele, mude a sua vida, dizendo e mostrando que você vive para ele realmente. Nós vamos ver no versículo 20, Paulo falando que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Nos capítulos posteriores, 6, 7, 8, nós vamos ver Paulo falando acerca desse tema, mas só para adiantar, a lei ela vai ressaltar o pecado. A lei ela mostra que o pecado existe. Quando nós vemos alguma proibição, aí que nós queremos fazer. Conta-se a história de um homem que tinha um hotel que tinha a fachada totalmente de vidro e ninguém tinha nunca julgado nada ali, ninguém tinha atacado uma pedra, alguma coisa nesse sentido. Aí um de seus funcionários disse, é melhor nós colocarmos aqui uma placa para que ninguém nunca jogue uma pedra. O homem ouviu aquilo e colocou uma placa, proibido jogar pedras. No outro dia, ali, a sua fachada já estava cheia de pedradas, vidros quebrados, porque enquanto aquela lei ali não mostrou que aquilo era proibido, as pessoas passavam desapercebidas, mas a lei vem para mostrar os nossos erros, os nossos enganos, mas ela apenas mostra, somente Jesus Cristo pode tirar isso. Por isso nós somos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus, é o grande tema desse capítulo de número 5, que aqui Jesus ele
mostra para nós que nós éramos inimigos de Deus, estávamos longe do Senhor, mas o Senhor, Ele nos traz para perto dele, a eu enviar o seu Filho amado para morrer por cada um de nós. Esse tema será ainda debatido, trazido à tona por Paulo à Igreja de Roma e aos nossos corações. Esteja atento essa semana, esteja atento esses dias para ouvirmos todos os comentários aqui de Romanos. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.